Deus, neste momento que estaremos lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, ministrando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos instruir. Isso nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu estou com desejo no coração de nós passarmos este ano a estudar. Na verdade, é um tema geral, mas que ele tem 3 aspectos. Seria como uma árvore com 3 ramos, com 3 galhos, assim, né? Nós vamos estudar o ser de Deus, os decretos de Deus e a aliança de Deus, né? Então, começando com Deus, como Deus age com seus decretos e como que Ele criou a aliança, que nós fazemos parte desse povo da aliança. Mas começando com o ser de Deus. Quem é Deus? Como que Deus se revela? O que Ele é? O que as Escrituras falam desse ser? Porque muita gente fala assim, eu creio em Deus. Você até pode encontrar por aí pessoas que dizem que creem em Deus. Mas quando você pede para elas começar a falar um pouco sobre esse Deus que elas creem, e esse Deus difere totalmente do Deus das Escrituras, ou que as Escrituras falam de Deus. Como que é o seu Deus? O que você tem aprendido sobre este Deus que você crê? É isso que eu quero trabalhar com vocês neste ano. Que você, ao final do ano, possa dizer assim, olha, o meu Deus, o Deus bíblico é assim. E poder falar sobre as características de Deus. E começando o nosso estudo, então, de hoje, sobre o conhecimento de Deus, do ser de Deus, hoje nós vamos ver 2 aspectos deste Deus que nós dizemos crer e professar. O Deus que nós cremos, ele é, primeiro, onisciente e cheio de sabedoria. Essas são 2 características plenas do Deus que nós cremos e que as Escrituras apontam, falam sobre isso. Então, nós vamos tratar sobre o conhecimento de Deus em primeiro lugar. O conhecimento de Deus, ele é infinito e está ligado à majestade de Deus. E se você tem uma Bíblia aí, abra rapidinho em Isaías 40, 26, e você pode ler, se você achou rapidinho esse texto de Isaías 40, 26, pode ler, pois esse é um texto que afirma que Deus é um Deus cheio de conhecimento. Achou? 40, 26. Quem achou pode ler. Charles achou. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Veja quantas características em 2 ou 3 versículos que apontam sobre o ser que nós dizemos crer. Este é o Deus que nós cremos. É um Deus cheio de entendimento. No entanto, ele usa uma palavra ali muito interessante. Isaías diz assim que nós não conseguimos esquadrinhar, nós não conseguimos adentrar, nós não conseguimos entender a grandeza deste ser. Deus é tão grande, ele é tão grande, que eu e você não conseguimos entender ele na sua plenitude. E eu gosto muito de um versículo que Jesus fala lá em João 17, que Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo que tu enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Imagine que nós vamos passar a eternidade, a vida eterna, toda a vida eterna, conhecendo quem é Deus. E não vai chegar ao fim. Porque se não fosse dessa forma, se Deus não fosse algo tão grandioso que não há palavras que consigam dizer o que Ele é, se não fosse esse ser tão grandioso, Ele não seria Deus. Porque Ele caberia na nossa mente. Deus, Ele não cabe na nossa mente, de tão grande que Ele é. Por isso que Ele é Deus. E Deus, então, Ele é cheio, primeiro, de entendimento. Mas nós não precisamos entender isso, compreender isso, ter todas as palavras a respeito disso. Precisamos confiar em Deus, mesmo sem entendê-lo e mesmo sem entender como Ele age. Plenamente, eu e você nunca vamos entender a grandiosidade de Deus.
Mas não importa, porque não é isso que importa. O que importa é que você confia neste ser, é que você deposita nele a sua esperança, você deposita nele a sua confiança. Sabe por que a gente não vai conhecer Deus plenamente? Porque nós somos seres finitos. Então não tem como um ser infinito caber dentro de uma mente finita. Estão entendendo? É impossível. Então, mesmo que nós não venhamos a conhecer plenamente o Senhor, mesmo que nós não venhamos entender, né, como que Deus trabalha, como que Deus age, como que Deus formula, como que Deus salva, mesmo que a gente não venha entender tudo isso, o que nós precisamos é confiar no Senhor. Os santos de Deus nunca devem pensar que foram esquecidos por Deus. O conhecimento de Deus é perfeito, assim como a sua memória. E se você for rápido na Bíblia, porque eu sei que você é um frequentador de escola dominical, você vai abrir aí o Salmo 77, 9, porque nós temos muitos versículos para ler. Veja, que Deus, ele é perfeito. E mesmo que nós pensemos, Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? 77, 9. Por que o Senhor esqueceu de mim? Ai, o meu problema, ai, a minha dificuldade, ai, que o Senhor não olha para mim. Achou, Josina? Então vai lá, 77, 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? É uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta, né? O salmista está perguntando isso. Será que Deus vai se esquecer? Não, Deus não se esquece. Agora tem uma coisa que Deus esquece. A palavra de Deus diz que Deus esquece uma coisa. E isso é diferente de nós, né? Que a gente não esquece de jeito nenhum. Quando você é perdoado pelo Senhor Jesus, quando vem o sangue de Cristo sobre a sua vida e você é purificado pelo Senhor Jesus, os seus pecados são esquecidos por Deus. Deus não lembra mais que você é um pecador ou foi um pecador ali pelo sangue do Senhor Jesus. Diferente de mim e de você, né? Que quando alguém peca contra nós, a gente diz que perdoa, né? A gente fala que perdoa, né? Mas aquela agulhazinha no peito da amargura, do ressentimento, sempre está do nosso lado. A gente, às vezes, da boca fala que perdoa, né? Mas a gente está sempre, meu irmão, aquele dia, aquela vez, faz 10 anos, né? Aquela vez. Mas a gente tem essa incapacidade de esquecer. Dizemos que perdoamos, mas muitas vezes carregamos no peito. Deus não é assim. Quando Deus perdoa, ele esquece o seu pecado. O conhecimento de Deus é infinito e insondável. Deus tem tanto conhecimento, cheio de conhecimento, pleno de conhecimento, e que nós não conseguimos sondar todo ele. Romanos 11:34 fala isso. Se você achar aí, pode ler. Fala sobre o conhecimento insondável de Deus. Então, somos confrontados com duas realidades. De um lado, a sabedoria humana limitada, condicionada pelas circunstâncias, limitadas em seu alcance e em sua profundidade. Do outro, a sabedoria de Deus, infinita e insondável. Somos tolos se colocamos nossa esperança na sabedoria humana. Nós somos diferentes de Deus. Muitas vezes nós queremos olhar para nós, seres humanos, e comparar com Deus. Às vezes você pega até uma pessoa muito entendida, doutores, e você quer comparar Deus com seres humanos. Isso é impossível, impossível. O conhecimento de Deus não pode ser comparado com o conhecimento do homem. Quem achou Romanos aí? Romanos 11:34? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, quem que deu conselhos para Deus? Quem que pode dar conselhos para Deus? Ninguém, porque Deus tem todo o conhecimento do mundo em si. Do mundo e até, né, de todo o cosmos. Deus é insondável em termos de conhecimento. Por meio do seu conhecimento, ele se revela a nós de forma racional. Veja só, Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande, nós somos tão pequenininhos, que a gente não consegue entender a dimensão de Deus. Então Deus teve um plano. Olha, eu vou me revelar às minhas criaturas finitas. Deus, por amor, por compaixão e por misericórdia, decidiu, na sua sabedoria infinita, se revelar, se mostrar aos seus seres criados, que somos nós. Então Deus decidiu
fazer essa revelação de si. O apóstolo Paulo ensina que é uma bênção sermos conhecidos por Deus. E aí você, lá em 1 Coríntios 8:3 e Gálatas também 4:9, Paulo afirma isso. Se você parar para imaginar que um ser tão grandioso, um ser que construiu o cosmos, construiu todo o universo, não só o planeta Terra que você vive, que já é gigantesco, mas todo o cosmos, esse Deus criou, e Ele se preocupa com você. Quem é você? Quem é você? Um ser tão pequenino, né? Uma pessoa tão simples, algo tão comum, e Deus se preocupa com você e decidiu se revelar a você. Isso é puro amor, pura misericórdia. Porque Ele é um ser tão grande e infinito, e eu sou tão pequenino, eu sou limitado no tempo. Quantos anos de vida nós temos, gente? 80, 70, 100, quem sabe? Mas isso, na história do tempo, não é nada. Não é nada, nós somos como um sopro. Nós somos um sopro, daqui a pouco a gente vai embora. E Deus teve misericórdia de você e quis se revelar a você. Isso é grandioso, isso tem que fazer nós pensarmos com admiração sobre Deus. A onisciência de Deus, conhecimento completo que Deus tem de todas as coisas. Veja, esse ser que eu e você chamamos de Deus, ele tem conhecimento infinito de todas as coisas. Deus sabe de tudo, de tudo. Não tem como a gente leu no Salmo 139 que nós lemos, o salmista diz assim, eu vou lá para o fundo do oceano para me esconder do Senhor, mas quando eu chego lá, o Senhor já está lá. Se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu for numa caverna profunda de densas trevas, eu vou chamar a escuridão para vir sobre mim, para me esconder do Senhor. Mas as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor vê tudo, todas as coisas o Senhor sabe, todas as coisas o Senhor vê. Esse é o Deus que eu e você cremos, é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele não poderia se revelar se não se conhecesse. Primeira coisa, Deus tem conhecimento pleno dele mesmo, nós não temos. Nós, seres humanos finitos, nós não temos conhecimento pleno de Deus. Mas Deus, Ele tem conhecimento de quem Ele é plenamente, completamente. Deus conhece perfeitamente a si e demonstra este autoconhecimento ao se revelar. Isaías, vamos a Isaías de novo? Isaías 45, 22. Vamos ver quem é rápido aí na Bíblia. Isaías 45, 22. Deus conhece perfeitamente a si e demonstra este autoconhecimento ao se revelar. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, a palavra de Deus aponta para esse conhecimento pleno que Deus tem. Deus conhece tudo e todas as coisas. Não há limite para o Senhor. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que em si mesmo não tem limite. E por conta disso, por Ele saber quem Ele é, Ele decide se revelar a mim e a você na proporcionalidade de que nós possamos ou podemos conhecê-lo. Se Deus ele viesse assim, de uma hora para outra e aparecesse diante de nós, todos nós seríamos consumidos. Nós viraríamos pó instantaneamente. Tamanha é a glória, a graça, a magnitude deste ser que eu e você dizemos crer. É muito grande para nós. O conhecimento de Deus, Ele conhece a si perfeitamente, demonstra esse seu conhecimento ao se revelar, e Ele conhece todo o seu ser, em toda a sua dimensão, Ele tem um conhecimento completo de todas as coisas, e revela esse conhecimento nas três pessoas da Trindade. Quer dizer, o Pai tem conhecimento completo sobre si e sobre tudo. O Filho, Jesus Cristo, demonstrou ter esse conhecimento sobrenatural do coração humano várias vezes. Jesus Cristo também tem esse conhecimento de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo. O Espírito Santo também é onisciente e ele conhece as profundezas de Deus.
Olha lá em 1 Coríntios 2, vamos ler do 10 ao 12, que ele conhece, o Espírito Santo conhece infinitamente a natureza de Deus. Eu e você não, mas o Espírito sim, o Filho sim, o Pai sim, há um conhecimento completo na Trindade. 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Veja que o Espírito Santo, ele conhece plenamente quem é Deus. E ele nos dá a revelar este ser de Deus. O Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos ensinando sobre a grandeza de quem Deus é. Por quê? Porque ele conhece profundamente, totalmente, plenamente o ser de Deus. Então, o primeiro tópico do conhecimento é que o próprio Deus conhece quem ele é, diferente de nós que conhecemos partes de Deus. Então, primeira coisa sobre conhecimento de Deus, Deus conhece a si mesmo. Diferente de nós, que nem, às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos, não é? Tem situações, por vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente passa assim, meu Deus, eu fiz isso? Será que sou eu mesmo? Tem pessoas que não conhecem nem os seus próprios limites. Deus não, ele tem um conhecimento pleno de si mesmo na dimensão da Trindade, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo conhecem plenamente todo o ser de Deus. Mas o conhecimento de Deus não se limita só a ele. Deus também tem pleno conhecimento sobre toda a criação. Deus conhece todo o universo que criou. Como Deus criou todas as coisas, ele conhece milímetro por milímetro daquilo que ele criou, seja da natureza, seja dos astros, ou seja de você. Se tem alguém que conhece plenamente quem você é, os sentimentos que passam no seu coração, o que está na sua mente, o que está dentro de você, é o Senhor. O Senhor tem conhecimento pleno de tudo que se passa dentro de você. Às vezes nem você sabe, né? Hoje nós estávamos lendo, né? Orando, né, Nete? Aí você diz que sentiu uma dor aqui dentro, né? O Senhor sabe o que está acontecendo, né? A gente não sabe, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Está doendo? Deus sabe o que está acontecendo, porque Ele conhece plenamente você. Deus conhece todas as suas obras e tem outro detalhe, e tem prazer infinito nelas. Quando Deus fez a criação lá em Gênesis, disse Deus que tudo era bom. Deus tem prazer na sua criação. Apesar que o homem, né, nesse desenrolar da história, o homem tem feito muito mal à criação de Deus. Mas Deus ainda tem prazer naquilo que Ele criou. Deus criou todas as coisas para a sua glória. E tem prazer na sua criação. A onisciência de Deus também está ligada ao fato de Ele ser o Criador. Então, Deus conhece tudo e todas as coisas porque Ele é Criador de todas as coisas. Não seria possível haver um Criador que não fosse onisciente. Deus criou o mundo e distinto do mundo e o conhece perfeitamente, dando atenção perfeita a cada indivíduo que há nesse mundo. Uma coisa muito interessante aqui é que, apesar de Deus ter criado todas as coisas que existem na Terra e fora da Terra, quer dizer, tudo o que nós sabemos de existência, nós cremos que é criação de Deus, Deus não é criação. Deus não se confunde com a criação. Então, Deus criou o sol, Deus não é o sol. Deus criou a terra, Deus não é a mãe terra. Lembra que tem muita gente que fala por isso aí, a mãe terra. Não, Deus não é a mãe terra, Deus é o criador da terra. Deus não é a lua ou as estrelas ou um ser aí que estão descobrindo, cada vez eles descobrem mais seres aí na astronomia, gigantescos, né? Deus não é nenhum desses, Deus é criador, Deus está fora da criação, porque Ele é o início de tudo. Diferente do que muitos dizem aí, que tudo veio de uma explosão, não. Deus é o início, Deus é a causa primeira é Ele, e Ele está fora da criação.
Então, ele criou tudo, tem conhecimento sobre tudo, sabe de tudo. O conhecimento de Deus se estende a absolutamente tudo o que ele criou. O Deus onisciente não é apenas um observador que conhece todas as coisas, mas o Senhor e juiz da terra. Outra coisa interessante é que Deus também, ele criou todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele não se confunde com a criação, mas ele também não criou as coisas e deixou jogada por aí, não. Existe um pensamento aí, de uma matriz aí, que diz que Deus é como se fosse um relojoeiro, que deu corda no relógio e jogou o relógio ali, o relógio está tocando as horas sozinho, e esse Deus abandonou o relógio e foi embora. Não, Deus não abandonou a sua criação. Deus está olhando para toda a sua criação, inclusive para você, porque você faz parte da criação. E uma outra coisa que nós precisamos sempre lembrar é que quando Jesus voltar na sua glória para realmente completar toda a redenção não virá só sobre a sua vida. A redenção é para toda a criação que foi contaminada pelo pecado. Quer dizer, todas as coisas que por conta do pecado não são o que deveriam ser lá no Jardim do Éden, Deus vai redimir todas as coisas quando Jesus voltar. Existe um plano para a natureza, para o jardim que Deus criou, que foi contaminado pelo pecado do homem. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão regeneradas, voltará, vai ser uma grande redenção de todas as coisas. O nosso Deus, ele é um Deus onisciente e também é um juiz que voltará para julgar todas as coisas. É outro ponto que muitas pessoas não acreditam, que Deus virá para julgar. Virá sim. Nós, seres humanos, muitas vezes temos no nosso coração uma sede de justiça. Acontece alguma coisa por aí que a gente acha que os homens não conseguiram dar uma palavra justa, chegar a um veredito justo em algumas causas, e o nosso coração clama por justiça. O ser humano clama por justiça, não é? Muito sangue tem sido derramado na face da terra, sangue inocente. A palavra de Deus diz que o sangue inocente clama ao Senhor, clama por justiça. E Jesus e Deus e toda a sua glória virá no dia da redenção final para julgar todas as coisas e estabelecer a sua justiça. A sabedoria de Deus. Então nós vimos a onisciência, o conhecimento geral de Deus e a sabedoria de Deus. O que é sabedoria? Ter sabedoria é saber como usar o conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é você saber todas as coisas, é ter informação. E sabedoria é saber pegar essa informação e utilizar de forma correta. Isso é sabedoria. Então Deus tem uma sabedoria perfeita. Ele tem um conhecimento, vasto e restrito e consegue aplicar este conhecimento perfeitamente através da sua sabedoria infinita. O perfeito conhecimento de Deus tem demonstrado pela sabedoria com que realizou todas as suas obras. Ele é o único Deus e sábio Deus. Se você for realmente esperto, você vai abrir Romanos 16 e 27 e vai ler assim de uma tacada só. Quem consegue aí? Vamos ver? Romanos 16, 27. Deus possui toda a sabedoria e tem prazer em conceder sabedoria ao ser humano. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. E Provérbios 2,6, quem tem coragem de abrir? Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor, ele é sábio, Deus tem conhecimento, sabe usar, tem sabedoria para usar esse conhecimento e tem prazer em dar conhecimento e sabedoria a todo aquele que pede. Lá no Novo Testamento... Oi? Inteligência, conhecimento, saber usar o conhecimento. Deus tem prazer em dar isso a mim e a você. Então, se eu não tenho sabedoria, o que eu devo fazer?
Pedir ao Senhor. Deus tem prazer em dar isso. E como tem gente com falta de sabedoria para lidar com relacionamentos, para lidar com filhos, para lidar com o relacionamento de marido e esposa, para lidar no trabalho. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de sabedoria para lidar com nada. Só que a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em dar sabedoria a todos aqueles que peçam a Ele, né? Continuando sobre a sabedoria, nas Sagradas Escrituras, a sabedoria tem um sentido de habilidade prática. Quando eu olho o que a Bíblia fala sobre sabedoria, ela está falando em aplicar este conhecimento na praticidade da vida. Isso é sabedoria. Saber viver não é você só ter acúmulo de conhecimento, mas é você saber botar em prática esse conhecimento que você tem. A infinita sabedoria do Criador é uma característica que o distingue dos deuses que não fizeram os céus e a terra. Quer dizer, existem vários deuses por aí que os homens acreditam. Existem várias estátuas, existem vários pensamentos até filosóficos. Você sabia, por exemplo, que o ateísmo é um tipo de religião? É um tipo de religião, né? Sem Deus, mas é um tipo. Tem todo o histórico de um tipo de religião. A sabedoria de Deus também é expressa nas suas leis. Quando nós vemos as leis de Deus, que existe na Torá, nos livros do Antigo Testamento, o que está expresso ali é pura sabedoria de vida. É pura sabedoria para se viver bem, para de forma prática poder viver em comunidade, em sociedade, junto uns com os outros. Quer dizer, as leis de Deus expressam a sabedoria, o aspecto da vida divina pelo qual Deus é infinitamente capaz de criar o mundo e governá-lo bem, como seu Senhor justo que Ele é. A sabedoria é o modo como Ele governa todas as coisas, de modo que todas redundam em glória para o seu nome. A sabedoria é a ação do seu conhecimento infinito no cumprimento da sua vontade. Quer dizer, Deus sabe todas as coisas, Ele tem conhecimento de todas as coisas e Ele sabe aplicar esse conhecimento muito bem, de forma que tudo redunde para a glória do seu nome. Seja aqui no Brasil, seja aqui no Rio Comprido, seja em qualquer parte do mundo. Deus governa a sua criação. Deus não criou o mundo e largou ele à própria sorte. Deus está controlando tudo que existe por aí. Então, se você pensou que essa chuva que caiu há pouco não estava sob o controle de Deus, você está muito enganado. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não diga, caia, né? Tudo que acontece, Deus está governando, né? Eu gosto muito daquele texto de Isaías, quando diz que morreu o rei, né? Isaías 6, e aí Isaías tem uma visão, que no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quer dizer, morreu o rei, mas quem governa de fato, de verdade, nunca deixou o seu trono. Então nós podemos até pensar por um instante que as circunstâncias ao redor da nossa vida parece que está meio desajeitada, parece que as coisas não estão rodando como a gente gostaria, mas saiba você que o Senhor está no controle de tudo. Tudo o Senhor está no controle. Esse é o Deus bíblico, esse é o Deus que você precisa entender e crer. É um Deus que tem conhecimento que não tem limite, sobre Ele mesmo, sobre toda a criação, e é um Deus que sabe aplicar todo esse conhecimento para governar todas as coisas com sabedoria, e que toda essa governança de sabedoria redunda para o louvor e a glória do nome do próprio Deus. Amém? Será que a gente andou nesse tema? Andamos, né? Andamos, Neto? Muita coisa a gente vai aprender. Eu vou pegar tudo isso que a gente conversou, vou transformar num estudo para você ter isso como material para você. O nosso amigo Charles aí está desenvolvendo um sitezinho para a igreja. A gente vai colocar isso tudo lá no site. Temos um fotógrafo agora que vai nos ajudar aí, mandando as fotos também. E a gente vai montar uma páginazinha e todos esses nossos estudos vão estar ali para que você possa imprimir em casa, ler quando você quiser, ou abrir a páginazinha lá da igreja. Pô, gostei, mas eu não lembro o que o Maurício falou, volta lá, vai estar lá também, tá bom? Deus assim nos abençoe e que a palavra dele possa avançar aqui pelo Rio Comprido, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos continuar na próxima quarta-feira aprendendo um pouco mais sobre esse Deus
que eu e você dizemos que cremos. Hoje aprendemos que Deus é infinitamente sábio e infinitamente onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por este momento que passamos juntos, passamos olhando a Tua palavra, aquilo que fala com revelação sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê mais entendimento sobre o seu ser, sobre a sua pessoa, quem o Senhor é, como nós podemos ter clareza na nossa fé, certeza na nossa confiança, de como confiarmos mais e mais no Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente para nós termos certeza da Tua soberania, do Teu senhorio, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a existência de todas as coisas, e mesmo, Senhor, em situações que nós parece que não encontremos saída, ou pensemos que as situações estão soltas, nós saberemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor governa, que o Senhor nunca deixou o seu trono. Apesar de nós não conseguirmos controlar nenhuma situação, nós sabemos que todas as situações estão nas Tuas mãos e o Senhor dá a direção que o Senhor quer. Por isso é que nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe por conta de Cristo, do seu amor, da sua palavra, da cruz, do sangue do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse tempo que aqui estivemos reunidos. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado, Senhor, pela oração, pelas orações, obrigado pelo estudo, e que o Senhor aplique em nós, para que possamos crescer em virtude em Cristo Jesus. Oramos no nome do Senhor. Amém.